Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Bhakti Sutras de Shandilya, Sutra 2, segundo Sutra. Bhakti é ter amor e apego supremo, inabalável, verdadeiro, puro e imaculado pelo Ser Supremo, o Senhor Deus da criação, Ishvara. Então esta é a definição de Bhakti. É ter amor e apego supremo. O amor supremo é o amor puro, aquele que transcende tudo aquilo que é mundano. E apego supremo, o auge do apego. Já vamos entrar nisso, Inabalável, que nada pode abalar esse amor, essa devoção. Verdadeiro, sem nenhuma motivação, que seja o amor por Deus, puro e imaculado, mais uma vez, sem estar manchado por nenhum desejo egoísta. Pelo Deus Supremo, o Senhor Deus da criação, Ishvara, e ninguém mais, outras deidades, outras... Não, é o Deus Supremo. Isso é que é Bhakti, devoção. O resto não entra nessa categoria. Nem traz a liberação da roda do Sansara. Esta devoção ao Senhor é devoção primária. Todas as outras formas em que Bhakti é praticada são tipos secundários de Bhakti. Elas auxiliam no cumprimento de Bhakti, visam dar ao devoto sucesso em Bhakti. E vamos falar delas nestas séries. Então, o que nós estamos a falar agora, este Bhakti é o Bhakti pura, devoção pura, suprema, transcendental. E esta é chamada da primária. Então, aquele Bhakti que é praticado
praticado, é chamado de secundária. É a forma do Bhakti para que depois o Bhakti supremo seja possível. Então, estas são as formas secundárias, que elas auxiliam no cumprimento de Bhakti, ou seja, nesse amor supremo, e visam dar ao devoto o sucesso em Bhakti. E, obviamente, falaremos sobre elas na medida em que formos avançando. É a forma principal porque é favorecida pelo próprio Senhor Deus. É a finalidade da existência. Como eu falei anteriormente, o propósito da existência é amar a Deus. É para isso que tudo isto serve. Seja lá o que se queira dizer. Cria um vínculo inquebrável entre o devoto e o Senhor. Na realidade, traz de volta o vínculo pristino já existente entre a alma e Deus, que é esse amor puro, não é? Que é a natureza de ambos e que são um e o mesmo. Quando isso acontece, nada do mundo pode distrair aquele devoto. Bem-aventurança, eternidade, libertação, emancipação, salvação, tudo se torna irrelevante para o devoto e ele não se preocupa com eles de forma alguma. Eles vêm até ele sem ele pedir. Então, no início, não tem como, salvo raras exceções. O buscador é um ser egoísta, preso à matéria, cheio de impurezas, não é? Então, amar a Deus, não é? Só se tiver um motivo, algo em troca. Então, a libertação. Então, muitos acabam por iniciar esse caminho, não é? Nem sequer com questão de devoção a Deus. Aliás, esse termo até dá calafrios para muitos, mas realizar a minha verdadeira natureza, essas frases assim já entram melhor. E caminham através do Karma Yoga ou do Jnana Yoga, que tem Yoga, Vedanta, essas coisas todas, não é? Para realizar a sua natureza, ou o infinito, ou a verdade, ou a realidade última. Isto é o máximo que chega, não é? Mas à medida que essas impurezas vão saindo, a devoção naturalmente começa a surgir. Não é? E a relevância disso tem a ver com os desejos, não é? O querer algo em troca, não é? Então, para muitos, nem sequer há uma relação com Deus, há o procurar a sua real natureza, retirando Deus da equação, e é óbvio que não encontram, não tem como, não é? E aqueles que se viram para Deus, mas à medida que se purificam, acabam por se voltar para Deus, mas voltar-se para Deus ainda, Deus como um meio para a libertação. E enquanto isso estiver presente, Bhakti não se tornou puro, não pode chegar na sua grandeza, pois na sua grandeza, o real propósito é o Bhakti, é essa devoção. Bhakti é bem-aventurança, é Ananda, não é? É verdade, é o próprio Ser Supremo e o próprio Jiva, a alma encarnada. Estas são as suas reais naturezas. Então, enquanto tu tiver a visão de eu vou te amar, porque para te amar eu preciso de algo em troca, ou só te amo com a ideia de que vou receber algo em troca, libertação, então eu vou amar a Deus. Mas é exatamente o exercício do amor que acaba a purificar todas estas impurezas, porque esses pensamentos eles revelam impurezas, não é? Até que o amor se torne puro. E aqueles que se estabelecem nesse amor puro
estão nem aí para salvação, para libertação da roda do samsara. Não se importam de nascer e morrer 1.000.000 de vezes. Só pedem para Deus os abençoar com a constante lembrança dele. E para não perder esse amor e essa comunhão com Deus. Mas a libertação vem mesmo sem pedir. Essa é a natureza de Deus. Este amor e saudade, alguns de vocês conhecem a saudade de Deus, ou a saudade de casa, não é? Que é a mesma coisa, mas antes de estar próximo da possibilidade de ser um devoto, de se devotar a Deus, muitas vezes tem a saudade de casa, da origem, é até onde dá para chegar, mas é a mesma coisa. Portanto, este amor e saudade que estão sendo endossados neste sutra se relacionam ao Senhor Supremo e não ao mundo. Por isso é Paraha, Supremo. Não é? Então não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com gratificação de desejos mundanos. É o amor e apego por Deus apenas. Então não é o apego que tem a ver com coisas materiais, não é? Nas tradições espirituais, a filosofia espiritual fala do desapego como a base do caminho espiritual. E aqui está-se a falar em apego, que parece ser contraditório, mas não é, porque na realidade o verdadeiro desapego só pode realmente atingir o seu ápice com o apego a Deus. Até lá, chegar no ápice disso não é possível. Dá para chegar num alto grau que parece humanamente inatingível, sim, com certeza absoluta, mas total, aí já não é? Porque esse apego, o apego aos objetos materiais é o apego ao prazer dos objetos materiais. E o prazer é algo que se parece com Ananda, com bem-aventurança, que se parece com Deus. Por isso há esse apego, porque a busca é por Deus, por essa bem-aventurança infinita, o propósito da vida. Só que é ilusório, os objetos dos sentidos são ilusórios. E aquele prazer que vem dos objetos sensoriais, ele é na realidade sofrimento. Só que não parece. Não parece porque separa o prazer, aquele prazer, das consequências daquele prazer. E elas são o sofrimento. Nem que fosse só por manter a separação com Deus. Nem que fosse só por isso. Mas no espectro de vivência do ser encarnado, aquele prazer é sofrimento que ele terá que experimentar a seguir. Bhakti tem apenas a definição de apego puro ao amor pela divindade suprema e, portanto, diz respeito apenas à alma cognizada com a super-alma, com a grande alma, na relação entre os dois. Ele não nasce de coisas mundanas, nem de desejos mundanos. É amor sem causa, inabalável e apega à divindade, onde não há um pingo de aspiração, de elevação ou salvação, como encontramos numa escritura, no Vishnu Purana. Que esse fluxo incessante de amor não abandone o meu coração, mesmo que eu tenha que passar através de milhares de nascimentos. Esta é a prece de um devoto, daquele que se estabeleceu nesse amor puro. Ele não se importa de passar por mais de 1.000.000 de nascimentos. O que ele não quer realmente é perder a memória, perder esse amor constante por Deus. Pois ele sabe que isso é o mais precioso. É amor sem causa e inabalável. Como falámos antes, ele transcende a mente. Não é? Ele é a graça de Deus. E não tem um pingo de aspiração de elevação ou salvação,
como já mencionado antes. Ele ama a Deus, não por aquilo que Deus lhe pode dar. Deus para esse devoto é o fim, não é um meio. Sri Bhagavan diz: eu, o ser amado do sagrado, só posso ser cativado por meio de Bhakti. A devoção a mim absolve até mesmo o pária inferior do estigma associado a este nascimento. Então, o que é que isto quer dizer? Que este ser supremo, Deus, só pode ser cativado por Bhakti. Nada mais vai chamar a atenção dele. Cativado na sua totalidade. Sim, o chamar sincero por Deus, o clamar por Deus com sinceridade, o arrependimento pelas falhas, pelas ofensas, pelos pecados, o arrependimento sincero e o sofrimento que nasce desse arrependimento chamam a atenção a Deus. Mas integralmente a atenção plena de Deus só com Bhakti, só com plena pureza. E a devoção a mim absorve até mesmo o pária inferior. Então, existe uma coisa que são os pecados, não é? Que aqui para muitos é um termo complicado, mas existe, não é? E são pesos, porque esses pecados são ações. Diz, mas Deus ofende-se, não é? Ou dá para pecar contra Deus sem dele amor, não é? Na realidade, o teu pecado e a tua ofensa é contra ti mesmo. Mas coloca-se Deus como uma forma desse relacionamento. Mas na realidade, quando tu agrides o divino, quando tu vais contra a natureza divina, estás-te a agredir a ti mesmo. E é a ti que vai pesar. Então tem os pecados, tem as ofensas que são muito acima disso, que falaremos também mais para a frente. E tudo isso que, para a maioria de vocês, que não têm a pureza e a sensibilidade ainda, parece não ser tão relevante, não é? Ser coisas pequenas. No entanto, são coisas gigantes, absurdamente gigantes, que não têm nem noção. Mas, no entanto, a devoção pura, plena a Deus, remove tudo isso com toda a facilidade. É a única coisa que pode realmente remover. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz: esse devoto meu, come e bebe, anda e se move, dorme e fica acordado e realiza todas as outras atividades, pois somente eu sou o amado consagrado do seu coração. Ou seja, o que ele está a dizer é que esse meu devoto, né, nesse nível de pureza de Bhakti, faz tudo estabelecido em mim, para mim. Ou seja, aquele devoto vive para Deus. Todas as suas ações são para servir a Deus. Tudo aquilo que ele faz é um ato de devoção a Deus. Tudo sem exceção. Pois Deus está entornado no coração daquele devoto. E os meus devotos da joia do brasão místico, né? Que é tipo os meus grandes devotos, maiores devotos, né? Quando se encontram no seu próprio entretenimento, o seu próprio entretenimento é mergulhar profundamente no mais esotérico amor de meus passatempos transcendentais. Então o entretenimento daqueles devotos é falar sobre Deus, falar sobre os passatempos divinos, aquelas vezes em que Deus encarna no meio dos homens, não é? Por diversas razões, e falaremos disso um pouco mais para a frente. Então, o passatempo desses devotos é falar sobre essas vidas que Deus teve entre os seus devotos, vezes e vezes sem contas.
sem conta, não é? E retirando êxtase e deleite ao contar essas histórias e escutar essas histórias. Eu ilumino o coração daqueles que seguem estritamente o caminho da devoção. Estritamente. Com a lâmpada sempre acesa da sabedoria divina e destruo completamente a escuridão da ignorância. Então o que é que isto quer dizer? Não é? Há muita leitura desta passagem, não é? De que o caminho de Bhakti Yoga, por oposição a Jnana Yoga e a Karma Yoga, para quem segue aquele caminho de Bhakti Yoga restrito, mais nenhum outro, que Deus, não é, ilumina o coração dele. Mas na realidade o que isto quer dizer é aquele em que a sua prática espiritual, que significa o seu voltar toda a sua atenção, todo o seu ser para Deus, quer seja através de Karma Yoga, de Jnana Yoga ou Bhakti Yoga, que tudo seja, quando tudo se torna um ato devocional para Deus, isto significa seguir estritamente o caminho do Bhakti. Não é? E é quando chega neste nível em que o próprio respirar se torna um ato devocional a Deus, em que não há mais nenhum interesse senão Deus, que Deus ilumina, né, o coração daquele devoto. Eles desfrutam da comunhão espiritual comigo ao discursar sobre as minhas glórias, atributos e passatempos felizes, sempre. Então, ao recontar as histórias de Deus, ao falar dos atributos divinos, eles se deleitam, pois estão em completa comunhão com Deus. Eu faço este movimento porque é como se fosse o remexer do néctar do amor, do deleite, não é? Em que transborda cada vez mais. Um homem inteligente, quando rasga o véu conhecido pelo nome de ego, percebe Brahman, o absoluto. A mente torna-se transparente, portanto não sofre, não anseia por nada mundano, obtém a visão equitativa para todos os seres. E nesse estado de seu eu, ele ganha devoção que não é, e seja, imaculada a mim, a Deus. Então, até aquele que segue o caminho de Vedanta, né, da não-dualidade, ao realizar Brahman, torna-se um devoto de Deus. Não tem como ser diferente. Prahlada, que possuía a mais alta devoção, disse assim: a afeição firme que o iludido sente pelos objetos dos sentidos, uma afeição tão firme que eu possa ter por ti, que nunca se afaste do meu coração lembrando de ti. Isto é no Vishnu Purana, não é? Então, aquela afeição firme, o apego extremo que as pessoas têm ao mundo, ao próprio corpo e ao mundo, Prahlada pede a Deus para que ele tenha essa afeição por Deus, nesse grau, por Deus também, não é? E que não importa o que aconteça e que nascimentos ele possa ter também, mas que ele nunca se esqueça de Deus. E isso é cumprido. Prahlada, não importa quantos nascimentos possa ter, não se esquece de Deus, independentemente das circunstâncias em que se encontra. Mas esse é um outro assunto. Então, esta prece é a prece sentida de um devoto em pureza. Posso passar por não sei quantos nascimentos, só não me deixa esquecer de ti, não me deixa perder este amor.
e no caso possa ter a mesma afeição e apego que as pessoas têm pelos objetos mundanos, que possa ter por Deus também. Não é? Para alguém, perder o corpo é perder a vida, quando eles não são a mesma coisa. Para o devoto, perder Deus é a mesma coisa que perder a vida, porque é perder a vida. Quando alguém realmente ama a Deus e desenvolve intensa afeição por Ele, todas as outras coisas se tornam irrelevantes. Lembrar-se do Senhor e permanecer perdido em seus pensamentos, o que equivaleria a fazer meditação e contemplação no Senhor em todos os momentos da vida, seria uma coisa natural quando uma pessoa começa a amar. Então, quando alguém realmente ama a Deus, ou seja, não ama a Deus como um meio, mas como um fim, que não quer nada em troca por esse amor, quando ele realmente ama a Deus, porque enquanto quer alguma coisa em troca, ele ama essa coisa que ele quer em troca. E Deus é um meio para essa coisa, então ele não ama realmente a Deus. Não é? Então, quando ele ama realmente a Deus e desenvolve intensa afeição por Ele, ele fica completamente absorto em Deus. Nada mais o distrai. Que é a mesma coisa que meditação ou contemplação. Não é? O contínuo foco em Deus. E isso é algo natural quando começa a amar a Deus. Quando este estágio é alcançado, não há necessidade de outras formalidades entre o devoto e o Senhor. Aquelas estão lá para ajudar a atingir este nível. Então, no caminho do Bhakti, no caminho devocional a Deus, tem um monte de formalidades que têm a ver com o trazer a visão inequívoca do sagrado, da santidade. Pois é através disso que o amor se transmuta do humano para divino. Então, as formalidades do caminho da devoção, na forma como se chega a Deus, são muito importantes e o não cumprimento dessas formalidades causa muitos obstáculos. Não é? Aqui no Ocidente se diz ingenuamente, não é? Eu chego a Deus de qualquer forma e eu tu cá, tu lá e temos um trato assim, desta forma. Só que isso, para a tua existência, traz Deus ao teu nível, ao invés de te levar ao nível de Deus. E é óbvio que muito pouco retiras disto. Alguma coisa, sim, óbvio, não é? Mas muito pouco comparado ao que é possível, ao que é natural. Não é? Então, essas formalidades ajudam a trazer a visão do sagrado, né? Mesmo que digas para ti, mas eu sei o que é o sagrado. Ainda não sabes. É muito mais grandioso do que qualquer concepção que possas ter. E a prova disso é a ignorância, o estar ainda sob o efeito da ilusão, da matéria, e é não ter realizado a Deus totalmente. Não é? Então, no Srimad Bhagavad Gita, o Sr. Krishna diz: o meu devoto, que me conhece como o seu único objeto de adoração e amor, que está apegado a mim com devoção e fé sincera, que tem sua mente e sentidos focados em mim, que está completamente absorto em mim, é capaz de purificar o seu coração e animar o seu eu interior, alimentando os meus pensamentos, ou se alimentando de pensamentos em mim, e lembrando-se das minhas glórias, do meu santo nome, das minhas formas, em todos os momentos. Este é o estágio daquele que tem amor puro. Então, que me conhece como o seu único objeto de adoração e amor. Ou seja, isso não é partilhado com objetos mundanos, com posses, família, seja lá o que for. O
seu amor e adoração são exclusivas para Deus. Que está apegado a mim com devoção e fé sincera. E, mais uma vez, que não me vê como um meio para algo, mas está realmente apegado a mim. E que tem a sua mente e sentidos focados em mim. Então a mente está focada em Deus e os sentidos também. Quando os sentidos estão focados na matéria, nos objetos sensoriais, a mente se perde nos objetos sensoriais. Logo, não se mantém em Deus continuamente. Vai lá de vez em quando. Isto não é devoção pura, muito longe disso. Então os sentidos têm de sair dos objetos sensoriais para que a mente fique estável e se concentre única e exclusivamente em Deus. E que está completamente absorto em mim, claro, né? Se já tirou os sentidos dos objetos, está absorto em Deus. E assim é capaz de purificar o seu coração, né? E alimentar o seu eu interior com os pensamentos em Deus, as glórias de Deus, o santo nome, né? E as formas de Deus. As formas de quando Deus encarna no meio dos seus devotos. Falaremos também sobre isso mais para a frente. Ou seja, vive para mim, respira para mim, come e bebe para mim e vive em mim a ponto de sem mim não ter uma existência independente. Na verdade, ele vive apenas por minha causa. Sua vida é para me servir e me dar prazer. Uma interpretação mundana disto seria desastrosa, não é? Mas este devoto, neste nível de devoção e fé, ele vive para Deus. A sua vida sem Deus não teria sentido nenhum. Todas as suas ações são um ato devocional a Deus. Ele vive para servir e agradar a Deus exclusivamente. E isto traduz-se no oceano de bem-aventurança, sendo remexido e transbordando no coração deste devoto que está estabelecido em Deus e o seu interesse é apenas servir a Deus e amar a Deus. Cada gesto, cada ato é um transbordo de bem-aventurança. Para ele, mesmo o momento de separação de mim é insuportável. Ele cumpre os seus deveres e responsabilidades, mas apenas porque essas atividades me agradam e não porque algum dos seus próprios interesses sejam atendidos por elas. Então, todas as ações daquele ser no mundo são ações que agradam a Deus, que foram indicadas por Deus ou pelo Guru. Não são atividades que ele faz porque ele tem interesse nelas. Estas não dizem respeito a Deus. Somente eu estou consagrado no glorioso coração de tal devoto. Portanto, somente eu estou consagrado no glorioso coração de tal devoto. São as passagens no Bhagavad Gita em que Deus, uma encarnação divina, que era Krishna, tem outras, fala para Arjuna, acerca destes mistérios da divina sabedoria. Somente eu estou consagrado no glorioso coração de tal devoto, ou seja, sou o queridinho deste devoto e ele é um queridinho para mim. Para aquele que tem devoção por mim, da maneira acima mencionada, eu elimino a escuridão e a melancolia das ilusões e ignorância do seu coração. E ao mesmo tempo sou responsável por iluminar o seu caminho, levando à libertação final que concede bem-aventurança eterna. Então, apenas este, que tem esta devoção para com Deus,
Deus ilumina o coração dele e o seu caminho para a libertação. O amor de Deus é um sentimento infinito e absoluto de êxtase e alegria espiritual, que concede imensa bem-aventurança. Este é o amor de Deus. E também o amar a Deus, em sua pureza última. É um sentimento infinito, não termina, e absoluto, plenitude, de êxtase e alegria espiritual. Não é? Bhakti é o anseio pelo Senhor Deus, que é tão intenso e profundo no coração do devoto, que ele não pensa em nada além do Senhor. Tal o nível deste amor do que é o amor puro, a intensidade do amor puro. Bhakti é um sentimento único que supera todas as outras emoções. É um desejo de amar, de amor a Deus, que nega todos os outros desejos. Ele enche o coração do devoto com extremo êxtase e profunda felicidade, como se fosse um néctar puro e recém-produzido. E uma pessoa que experimentou o amor por Deus nunca pensaria em outra coisa além disso. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.